Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com incenso e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então na narrativa do seu sonho, vai aparecer um incenso. Você pode estar acendendo ele ou pode estar relacionado a uma outra história envolvendo outras pessoas, outros momentos. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos conversar um pouco sobre como interpretar um sonho que apareça incenso nele e depois eu vou pegar alguns modelos para nós aplicarmos o nosso conhecimento na prática de sonhos de pessoas reais que foram me enviados para a interpretação. Então, quando nós sonhamos com incenso, é relacionado a algo envolvendo introspecção, autoconhecimento, quando nos voltamos para nós mesmos e tentamos consertar, corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Não que estão errado, mas para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser melhor adaptado às nossas vidas para podermos continuar, para ficarmos de bem com nós mesmos, para tentarmos buscar a felicidade que tanto almejamos. Não é nada de aspecto com relação às outras pessoas. Não é corrigir alguma coisa na vida de outras pessoas. É em nós mesmos. Então o sonho com incenso pode provocar algo no sentido de oração, meditação, de autoconhecimento, autoajuda, perdão, auto-perdão, nesse sentido. É como se o nosso subconsciente entendesse que aquela fumacinha que sai do incenso se conecte com algo maior que nós, com a essência da própria espiritualidade. E essa essência, invadindo o nosso ser, faz uma limpeza, uma correção, um conserto em nossas vidas. Como eu disse para vocês, não é que algo está errado, pode até ser. Mas são pequenos reparos que precisamos para melhor entendermos quem realmente nós somos. Mas como eu disse, vamos ver isso na prática. Então, o primeiro sonho que eu separei foi de 21 de março de 2020. Foi de uma moça e eu não vou falar o nome porque não convém. Apenas vamos nos ater ao sonho dela, a história. E ela diz assim: Albin, sonhei que saía do trabalho e ia para casa de um amigo. Quando chegava lá, via um incenso natural e eu acendia. E passava, ela escreveu passar, mas passava. E passava por toda a casa. E do nada aparecia um caboclo e me mostrava um balaio com ervas e flores de ipê roxo e amarelo. Ele falava que eu tinha que aprender sobre aquilo. Depois ele sumia. E eu encontrava meu filho e voltava para casa. O que isso quer dizer? Como eu disse para vocês, apareceu incenso? Então você vai no sonho, circula ele, separa. É algo voltado à introspecção. Uma correçãozinha que nós precisamos fazer dentro de nós mesmos. Então pode envolver oração, meditação, introspecção, um relaxamento, uma maior atenção nossa com relação a algum ponto. Neste caso, como apareceu um caboclo, como apareceu balaio de ervas, flores, ipê roxo, amarelo, envolve aqui um conhecimento maior sobre espiritualidade, mas no sentido de autoconhecimento. E quando nós falamos em espiritualidade, em autoconhecimento, é um pouco voltado a escutar mais a voz da nossa razão. Porque muitas vezes as nossas emoções, e quando eu falo emoções, é o que o mundo aí fora fala seguir o coração. O nosso coração é enganoso. Geralmente, quando nós seguimos o nosso coração, aonde isso vai dar? Em decepção, em mágoa, em frustração. Porque nós criamos muitas expectativas. Nós imaginamos que uma pessoa vai fazer determinada ação, vai agir de determinado modo, e não é. A gente não pode controlar as ações de outras pessoas, nem mesmo às vezes situações que não dependam de nosso esforço. Então, por isso que o caminho do coração, das emoções, ele é duvidoso. As pessoas romantizam, não siga o seu coração. Nós devemos seguir nossa razão.
Claro, os nossos sentimentos são importantes. As nossas emoções que nós vivenciamos de acordo com cada situação são importantes, mas nós temos que saber dosá-las, administrá-las. Então, por isso que nós temos que ouvir a nossa razão. E praticar a espiritualidade é autoconhecimento, é um modo de introspecção, de corrigirmos e direcionarmos as nossas vidas em caminhos corretos. E para isso nós precisamos ouvir a razão. Então, mais uma vez, a presença do caboclo envolvendo incenso, envolvendo outras oferendas aqui, é relacionado a como se nós oferecêssemos algo melhor à espiritualidade. E esse algo melhor que a espiritualidade quer de nós é uma vida mais saudável com relação a nós mesmos. E saudável, entenda, eu não falo só com relação à saúde física, mas à saúde mental. O que nós podemos fazer para melhorar nós mesmos? E claro que melhorando nós mesmos, por consequência, o convívio com outras pessoas na nossa volta. Isso é praticar a espiritualidade, isso é espiritualidade na prática. Então esse sonho que ela acendia um incenso é no sentido de, veja bem, ela faz uma ação no sonho, ela acende um incenso. É algo que ela precisa fazer interiormente, introspecção. Ou seja, aprender a ouvir mais a voz da razão. Esse é a melhor oferta, a melhor oferenda que nós podemos oferecer à espiritualidade. E quando nós fazemos isso, tudo começa a melhorar em nossas vidas. No começo é difícil. No começo é difícil mesmo, às vezes, é rejeitar alguns sentimentos, às vezes encarar de fato alguns sentimentos como eles são. Dói, machuca. Encarar a realidade. Encarar que determinada pessoa, por exemplo, não gosta de você. Ou não tem o mesmo afinco que em você com relação a gostar dela. Ela está em outra. E mesmo assim nós ficamos criando expectativas ao invés de ouvir a razão. E vamos acabar nos decepcionando, ficando mais tristes, ainda alimentando algo que não existe. Então, não é só em relacionamentos, presta atenção, isso em todas as áreas da nossa vida. Trabalho, saúde, economia, finanças, estudos, família. Nós precisamos ouvir a razão. Ser mais pés no chão, ciente do que estamos fazendo. E depois, no final desse sonho, ela diz que encontrava o filho dela e voltava para casa. O filho dela que representa o quê? A própria essência dela. Que ela se afastou em razão de seguir o coração. De ir por caminhos duvidosos, de criar expectativas, fantasias na vida dela. Mas aí quando ela começar a ouvir a razão e colocar a vida no eixo, ela vai voltar a se encontrar com a própria essência, quem ela realmente é. E quando nós reencontramos com a nossa própria essência, a felicidade volta a brotar sozinho. E você nem pensa mais em ser feliz porque você o é. E quando nós somos felizes, nós não ficamos procurando por algo que está longe de nós, afinal está dentro. Vamos pegar outro sonho envolvendo incenso. Esse aqui é um pouquinho longo e é de 16 de julho de 2020. Também por uma moça e não convém falar o nome. Vamos nos ater à história. Boa noite, Albin. Essa noite sonhei que uma amiga estava dando uma festa para comemorar meu aniversário. Quando se fala em aniversário nos sonhos, estamos falando em renovação de ciclos. Mas não conheço essa pessoa que deu a festa. Acho que nunca nem vi. E ela acendeu um incenso, que inalei muito e fiquei completamente ébria. Então uma pessoa na festa acendeu incenso. Geralmente, quando uma pessoa aparece em nossos sonhos, fazendo uma boa ação por nós, tentando fazer uma boa ação por nós, e não conhecemos, essa pessoa geralmente vai ser nossa razão, nossa espiritualidade nesse sentido, ou ações que nós mesmos devemos fazer por nós. E ela ficou ébria, ela ficou meio zonza, em outro mundo. Então inalei e fiquei completamente ébria, nem conseguia ficar em pé na festa. Na festa estavam amigos com suas esposas e algumas primas minhas. Círculo de amizades familiares. Presta atenção, tem que ir separando assim para interpretar o sonho. Então, família, amigos.
Todos eles eu já fui muito próxima, mas hoje em dia não sou tanto. Aqui vocês vejam, há um sentimento meio que de culpa, de afastamento, em razão de não ser mais presente assim no círculo familiar ou no círculo de amigos. Isso manifesta, reflete nos sonhos. Um amigo se irritou com uma brincadeira que fizeram com ele. A esposa dele ficou muito incomodada. Quando eu fiquei alterado e decidiram ir embora. Aos poucos, todos foram indo embora. Presta atenção. Aos poucos, todos foram indo embora. Ela ficou muito irritada. Foram embora sem se despedir de mim e sem que eu notasse. Quando percebi, já não havia mais nenhum conhecido na festa. Desculpe o textão, mas o que será que pode ser? A festa é dentro da própria cabeça dela, da própria mente. E ela viu ali algum tipo de discussão e os amigos e familiares todos indo embora. Ela ficou irritada, falou algumas coisas e depois ela se arrepende porque ela se viu sozinha na festa. Então, no que nós estamos falando aqui de comportamento, de estresse, de irritabilidade? De às vezes não conseguir encarar certas situações no dia a dia como devia e acaba descontando nas pessoas. E quando nós fazemos isso, as pessoas aos poucos vão se afastando. Por quê? Porque nós não sabemos nos relacionar. Nós descontamos algo nelas, falamos algo e elas não devem nada. O problema está dentro de nós, é com nós mesmos. E não com elas. E nós ficamos arrumando o culpado, apontando culpados. Então esse sonho, como apareceu incenso, como eu disse, introspecção, algo que precisamos corrigir dentro de nós, acertar, melhorar. E nesse caso aqui, é um comportamento nela envolvendo irritabilidade, nervosismo, estresse, em que ela acaba descontando tudo em todos, e menos em ela mesma, corrigir. Então aqui é no sentido de tentar se controlar mais com relação a isso. De perdoar, de auto-perdão. E procurar não se afastar tanto das pessoas. Aqui nós vemos que as pessoas, ela sabe, no fundo ela sabe, que as pessoas não tinham culpa. Elas se afastaram por erro dela. Por discussões que ocorriam no interior dela, e isso ela externava, culpava pessoas que não tinham nada a ver. Então aqui, o primeiro caso, o primeiro passo, na verdade, que ela deve fazer sobre introspecção é o auto-perdão, é se perdoar. Primeiro é se perdoar, que aqui ela se sente culpada com relação a isso. Nós erramos, nós damos as cabeçadas da vida, é assim. Mas o importante é corrigir, é ver que nós erramos e tentar corrigir, tentar melhorar. Isso é importante, isso equivale, isso que é o processo de viver. Ninguém nasce pronto, nós não vemos com um manual de regras de conduta, nós vamos aprendendo tudo na prática, no dia a dia. O importante é se errarmos, vamos corrigir, vamos pedir perdão, desculpa, mas primeiro nós temos que nos perdoar, porque senão não vale nada o perdão às outras pessoas. No fundo nós não vamos estar aceitando isso. Então aqui, neste caso dela, é sobre ela se perdoar e controlar esses sentimentos explosivos. Procurar não se afastar tanto das pessoas. Vamos a um terceiro sonho envolvendo incenso. Esse é mais curtinho. Diz assim, de 3 de junho de 2019, também uma moça. Boa noite, não vou relatar nenhum sonho, mas hoje por 2 vezes senti um cheiro de incenso na rua. Em um momento senti alguém puxando a touca do meu casaco. Teria algum significado? O cheiro de incenso era bom. Então, aqui não é um sonho, mas é uma sensação que ela teve, que quando estava andando na rua, ela sentiu um cheiro de incenso. E nessa, sabe aqueles agasalhos que a touca ficam para trás? Alguém puxou a touca dela. E ela sentia que aquele cheiro de incenso era bom. Então, é como se fosse um sonho acordado, uma sensação. Um pequeno presságio com relação a uma indicação que nós precisamos fazer em nossas vidas. E aqui era alguém puxando a touca dela, tipo,
querendo chamar a atenção, querendo chamar a atenção dela para algo. Mas aí ela sentiu o cheiro de incenso. Então esse algo, que esse alguém queria chamar a atenção dela, que no caso a própria espiritualidade, era relacionado a incenso. E quando nós falamos em incenso, nós estamos falando em quê? Introspecção. Algo que precisamos corrigir, acertar, ajustar alguns pequenos pontos aonde? Dentro de nós mesmos. Pode envolver oração, meditação, relaxamento, concentração. Então aqui pode ser um aviso da espiritualidade que ela precisa meditar mais, por exemplo, ou relaxar mais. Aqui é muito importante saber o que a pessoa estava pensando na hora. O que estava, qual momento ela estava vivendo, o que se passava na mente dela. E provavelmente aqui eram muitas coisas ao mesmo tempo, andando na rua, a ponto de alguém puxar a touca dela no sentido, preste atenção, preste mais atenção em você. Não se preocupa com tantas coisas ao mesmo tempo em sua vida. O importante é que você esteja bem e você estando bem, você vai conseguir resolver todos esses problemas que ficam agora gerando cargas acumuladas na sua mente. A espiritualidade tem o jeito dela de nos chamar a atenção, não somente em sonho. Deus fala conosco não somente através de sonhos, mas de visões. Uma voz calma e suave às vezes dentro de nós. E nesse caso, ela sentiu a sensação de alguém chamar a atenção dela, puxando a touca do agasalho da blusa dela. Vamos para um último sonho, um quarto sonho. 30 de setembro de 2020. Gente, me ajudem com um sonho, please. Sonhei que estava em um lugar escuro, em pé, dentro de um pentagrama. Dentro de um pentagrama. O que envolve aqui? Ritual. Ritual. De certa forma, religiosidade dentro de nós. Religiosidade diferente de espiritualidade. Espiritualidade é algo que nós nascemos com ela. Envolve o entendimento de que a vida não se resume só à matéria. Religiosidade é um caminho que nós escolhemos para seguir com dogmas, doutrinas e algumas regras criadas por nós mesmos, pelos homens. Então, dentro de um pentagrama com várias mulheres ao redor, envolve também o entendimento de religiosidade, como se cada mulher fosse um pedacinho de uma religião que nós absorvemos durante as nossas vidas. O entendimento da religião Y, religião X, religião W. E nós vamos absorvendo pequenos trechos, pequenas verdades dessas religiões. Elas estavam nuas e menstruadas, inclusive eu. Ela estava menstruada. Menstruação nos sonhos envolve certo sofrimento emocional, em que não só mulheres, mas homens também. Homens sonham que estão menstruados, mesmo que não menstruem, sonham que estão menstruados, em razão de nós estarmos conectados com o inconsciente coletivo, com a própria espiritualidade. E quando nós sonhamos que estamos menstruados, envolve sofrimento emocional. Se vocês quiserem mais detalhes sobre sonhar que está menstruado, vai no nosso canal, na playlist ali, acho que partes do corpo, sonhar com partes do corpo, e ali sonhar que está menstruado. Ali eu me aprofundo mais, tá? Então envolve sofrimento emocional. Com velas brancas ao redor do pentagrama e um cheiro de incenso de malva. Velas brancas significa também algo que está nos corroendo por dentro, nos consumindo por dentro. Mais uma vez, mais detalhes sobre sonhar com vela branca na playlist Sonhar com Objetos, Sonhar com Velas. Vocês vão entender melhor. As velas brancas, algo que está corroendo por dentro, consumindo. Então aqui nós vemos alguma coisa que ela está tentando fazer até aqui. Ela está tentando fazer. Às vezes, adentrar em alguma religião, algum tipo de meditação, de mantra, mas não está resolvendo. As mulheres que simbolizam essas religiões ali, no sonho dela também estão menstruadas, ou seja, da mesma forma que ela não está resolvendo o que ela está fazendo. Algo dentro dela consome, algo está causando um sofrimento, um incômodo emocional. E nos caminhos que ela tem procurado, ela não achou como consertar isso.
Ele é meio complicado de entender, é bem profundo, mas é bem interessante esse sonho, bem interessante mesmo. E ela também sentiu um cheiro de incenso de malva, incenso introspecção, algo que nós precisamos fazer dentro de nós mesmos. Não é nenhum ritual, não é nenhum sacrifício, não é nada que outra pessoa possa fazer por nós. Incenso é algo que nós temos que fazer por nós mesmos, dentro de nós. Introspecção, verdadeira meditação, oração, um mantra, um auto-perdão. Então, continuando. Quando eu abro o olho, minha melhor amiga, não vou falar o nome, estava do meu lado, pedindo para eu fechar. Quando eu fechava, eu me via fora do corpo, longe do círculo. Aqui, espiritualidade, como eu disse para vocês. Espiritualidade não é matéria, é um entendimento que existe vida fora da matéria, fora do nosso corpo. Depois que o corpo morre, o espírito continua. Ela estava fora do corpo agora, depois de sentir o cheiro do incenso. E lá estava eu, com chamas na boca e nos olhos. Ou seja, um fogo interno consumia ela. Uma energia interior consumia, esperando ser usada. Esperando ser colocada à disposição ali para ela pegar essa energia dela. Que no sonho ela via como se chama saindo da boca, do olho. Uma energia muito grande que queimava dentro dela. Que precisava sair, ser exteriorizada. Ou seja, algo que ela precisava fazer, é uma ação que dependia dela. Muito fogo saindo de mim e realmente eu não entendi. Podem me ajudar com isso? Como eu disse, é bem interessante esse sonho. Porque tudo que ela precisava e que ela procurava fora, em outras religiões ou em outros segmentos religiosos, na verdade já estava dentro dela. A disposição para ser usado. E era a respeito de introspecção, autoconhecimento, de ouvir mais a razão, de aprender a meditar, de ouvir mais a voz da consciência. Controlar os sentimentos, as emoções, se perdoar. Muitas pessoas vivem hoje e falam bastante em perdão, perdoar fulano, perdoar isso, mas elas não se perdoam realmente por dentro. Elas se culpam a toda hora com relação a algo que fizeram no passado. E enquanto nós não nos perdoarmos, não entendemos que não tínhamos a maturidade suficiente igual temos hoje, nós não vamos poder seguir em frente em paz. Essa energia está acumulada dentro de nós, nos dado pela espiritualidade para ser usada. Usada em nosso favor. Melhorarmos, transcendermos. Entendemos que a vida não se resume só aqui e agora. E que a felicidade verdadeira e genuína está em ser nós mesmos. Aprendermos a ser nós mesmos no processo de ir atrás dos nossos objetivos, no processo de trabalhar, no processo de viver com a família. São nos pequenos nuances da vida que vamos encontrar a verdadeira felicidade. Que vamos realmente nos encontrar, sermos quem somos. Vamos parar de viver em função das outras pessoas, em agradar outras pessoas. Não leva a nada, só nos prejudica. As outras pessoas que nós queremos agradar não estão nem aí para nós. E aquelas pessoas que desprezamos, que estão próximas, essas realmente se interessam por nós. E nós não conseguimos ver isso. Precisa ser corrigido algo dentro de você? Precisa ser consertado? Não procure fora, procure dentro. A correção está dentro. Quando nos conectamos com algo maior, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira centelha divina. E o preenchimento dessa essência maior dentro de nós vai nos corrigindo, nos limpando, nos moldando, nos dando conselhos para que escolhamos os melhores caminhos, que controlemos melhor nosso estado de espírito, nossas emoções, que fiquemos com os melhores sentimentos e deixe os outros sentimentos e pensamentos negativos para fora da nossa mente. Sonhar com incenso parece que não tem um significado tão profundo assim, mas
é um dos elementos que aparece nos sonhos que mais se aprofunda dentro de nós, mais causa introspecção. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se quiserem relatar um sonho que tiveram envolvendo incenso, não precisa se alongar tanto. Passa a história do seu sonho, as ações que você faz ou que outra pessoa faz, os elementos que aparecem. Então eu estarei lendo e respondendo. Não vai dizer também nos comentários, sonhei com incenso, o que significa? Eu vou saber que você nem assistiu o sonho, nem assistiu o vídeo sobre interpretar sonho com incenso. Eu não vou responder. Se você não se interessa por um sonho que é seu, não espere que outras pessoas se interessem. Então, primeiro você assiste o vídeo. E se você chegou até aqui, parabéns, você está compreendendo, se interessando na sua própria espiritualidade, em se corrigir, em se consertar. Não porque um é melhor que o outro, não isso. Porque nós precisamos. Nós somos seres falhos que precisamos nos corrigir todo dia, toda hora. E fazendo isso e reconhecendo que somos assim, nós vamos nos tornando seres melhores, mais felizes. É isso que importa, viver em felicidade com as pessoas que amamos. Por isso estamos aqui para viver. Não é apenas para evoluir e se corrigir, mas para sermos felizes. Porque senão não adianta nada. Não adianta nada evoluir, não adianta nada a autopunição e autocorreção se você não é feliz. Um ser que nos manda para o mundo para sermos infelizes, isso não é lógico. Tenham bons sonhos, Deus abençoe cada um de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!